Eu estava lendo agora que, na verdade, era uma postagem que falava sobre aquele manifesto do Oswald de Andrade, né, da Semana de Arte Moderna. Falava sobre patriarcado e matriarcado. E o matriarcado, ele será, ou seria, né, a grande transformação das sociedades humanas, inclusive do fim do capitalismo, das sociedades ahistóricas. Seriam sociedades conquistadoras, enfim, que fariam guerra, essas coisas todas. E aí uma coisa assim que eu queria comentar, assim, é uma coisa que eu já venho pensando, assim, sabe, sobre... Eu não sou psicanalista, não sou uma pesquisadora, assim, para... Enfim, para fazer um estudo sistemático, assim... Porque eu sou artista e daí isso aí demanda muito tempo, né? Mas é claro que eu sou feminista, mas também não faço parte de grupo feminista nenhuma, até gostaria de fazer. E sou mulher, né? Pelo menos eu acho. E sou artista, pelo menos eu acho também. Então, eu, assim, sou uma pessoa muito interessada, assim, sabe? Bastante curiosa, eu já li bastante psicanálise, né? Eu fiz análise também, mas principalmente eu li muita coisa, assim, de Freud e Melanie Klein, que ela trabalhou bastante essa coisa do complexo de Édipo com crianças, sabe? Assim, na infância, né? Porque a psicanálise do Freud parece que ela foi toda construída com adultos, né? Que daí eles vão recordando lá, através da palavra, eles vão falando, acessando, inconsciente, não sei o quê, através de sons. Mas ela trabalhou com as crianças, assim, diretamente, sabe? Então ela viu o tal do Édipo acontecendo, sabe? E daí, então, essas conclusões, assim, que eu daí, né, que não nada a ver com essas histórias, mas que eu tô chegando, assim, é que toda a violência da nossa sociedade, que ela é patriarcal, que a gente sabe, né? A violência, as guerras, os feminicídios, os ódios, tudo isso vem dos homens, que a gente sabe, né? E tudo isso acontece por causa desse complexo de Édipo. Porque o que o Freud falava, acho que a Melanie Klein também, é que no menino, esse Édipo, ele é muito doloroso, ele é muito violento. Porque como o menino, né, segundo essa teoria, ele se apaixona pela mãe, ele quer, quando ele é bem pequeno, né, gente, ele tem lá seus 3 anos, 4, sei lá, ele se apaixona pela mãe, porque isso toda criança acontece, toda criança se apaixona pela mãe, seja menino ou menino. E então, mas falando do menino, daí ele quer a mãe para ele quer ele casar com a mãe, tá? Mas acontece que daí chega num ponto, quando começa a se desfazer o tal do Édipo, ele percebe que a mãe não é dele, nunca será dele, que ela é do pai. No caso aí de termo, a família. O pai é aquela figura de autoridade, ele é homem, ele é forte, né? E ele tem o poder de castrar o menino. É isso daí que ele imagina, que aquele pai, porque ele se sente culpado, ele acha que o pai, tipo, vai adivinhar o que está na cabeça dele e que pode castrá-lo. Então, essa é a violência do complexo de Édipo no menino. Porque na menina, daí quando ela desiste lá da mãe, não sei como é que funciona bem, aí ela se volta pro pai. E daí a menina, e ela não tem o tal do pinto, né, gente? Ela não tem o pênis, o falo, né, que é coisa do poder na sociedade patriarcal. Então ela não tem esse complexo de castração. É por isso que as mulheres não são violentas e que os homens são. Porque eles têm eternamente esse complexo de castração. Esse Édipo, na minha opinião, e acho que na opinião, sei lá, ele é responsável por muita coisa ruim que acontece na nossa sociedade. Porque os homens, daí se eles não superam na infância. E daí eu acho, na minha opinião, daí tomando de base esse manifesto do Oswald de Andrade, tá? Que eu preciso conhecer melhor, que daí as sociedades elas precisam ser matriarcais, ou seja, o poder da mulher para serem modificados, inclusive para ter fim do capitalismo, sociedades comunitárias, né? Ele falou desse negócio meio que de dissolução da família nuclear, né? Que seria a sociedade toda que teria que criar as crianças, mas que continuaria havendo esse afeto entre pai e mãe. Então aí que eu acho que está uma coisa bem equivocada, porque a família ela tem mesmo que acabar. Isso está na cara, isso é uma coisa evidente. Mas também não tem que haver essa coisa de pai e mãe e adultos criando crianças. As crianças, na minha opinião, elas têm que ser criadas todas juntas.
Tem que ter uma comunidade infantil onde elas se relacionem entre elas e não com adultos. Por causa disso, por causa do Édipo. Porque a figura da autoridade, né? Ou seja, mãe e pai, a mãe que amamenta, o pai que é o provedor e que é a autoridade, que causam o tal do complexo de Édipo. As crianças, na minha opinião, elas têm que ser afastadas dos adultos quando, nessa primeira infância, tem que ser criada entre elas. De repente, uma criança maior só que traz as coisas dos adultos lá para as crianças. É uma proteção, não sei, talvez os adultos externamente protejam a criança. Mas a comunidade tem que ser entre elas, porque daí elas vão se apaixonar, mas é umas pelas outras, vocês entendem? Elas não terão esse complexo de Édipo. Ó, gente, eu acho que isso são coisas para pessoas que trabalham psicologia, psicanálise, sociologia, não sei o que, estudar, né, para a infância. Mas é uma coisa assim que a gente sente, que deve ser essa a coisa. Agora, o que daí eu respondi para ele também, que daí eu vou falar aqui, é que eu não acho que vai dar tempo de fazer isso. Porque uma sociedade matriarcal, para ela ser implantada, teria que ser uma grande revolução das mulheres, é claro, né? E os homens teriam que ser afastados de todas as decisões da sociedade, inclusive os pensadores, não poderiam mais ser os homens, tem que ser as mulheres. Porque vocês vejam que foi um homem que falou isso, de outro homem que escreveu sobre isso. Isso tem que ser uma coisa das mulheres, só das mulheres. Os homens têm que ser afastados do pensamento da humanidade num primeiro momento. Depois, quando for acabada a família, quando não houver, que estiver provado que já não tem mais essa coisa da castração gerada pelo complexo de Édipo, aí sim, aí os homens podem ser reinseridos na sociedade, mas sempre sem família, tá? Porque a família vai novamente construir isso. E aí o mundo vai continuar. Mas daí uma outra coisa que eu escrevi ali é o seguinte, é que não vai dar tempo de fazer isso, né? Não vai dar tempo porque a gente está à beira de uma terceira guerra nuclear, com as bombas que os homens inventaram. A gente está à beira disso, isso provavelmente vai acontecer. Será possível que não aconteça? Tem alguma mulher que é presidente de um desses países aí para interromper essa guerra? Não tem, né, gente? Então, e daí tem aquela outra teoria lá, científica do tal do paradoxo de Fermi, né? Por que não tem outras civilizações que entrem em contato conosco no universo? Porque talvez a gente seja a primeira, porque as civilizações se autodestroem quando chegam no estágio, talvez, da bomba aí, não sei. Tem um canal aí chamado Ciência Todo Dia, eles explicam ali, tá? Eu acho que é por isso que os homens, eles trabalham tanto contra as mulheres, assim, sabe? E que eles odeiam. A misoginia vem tudo disso, gente. Feminicídio, a raiz é essa, mas tá na cara. Então, essa é a minha opinião, assim, pro feminismo. É a minha contribuição que eu posso dar, assim, pro feminismo, tá?